Olá, turmas dos segundos anos 2211, 2212, 2213. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui então para retomar as atividades, nesse mês de setembro, onde a pandemia tem prosseguimento, enfim, toda a situação, e a gente está aqui para oferecer o melhor possível. Espero que todos e todas estejam muito bem, sejam todos e todas muito bem-vindos, e vamos aí então fazer uma pequena recapitulação do que foi visto e o que veremos a partir de agora, certo? Bom, basicamente a gente já trabalhou indicadores sociais, indicadores econômicos, demografia e os principais conceitos que tem aí dentro dessa ciência, as grandes teorias demográficas, fizemos algumas avaliações sobre esses assuntos, trabalhamos aí o setor primário da economia, tá? Onde vocês tiveram a oportunidade de visualizar aí um bom documentário, videoaula sobre isso, onde envolveu aí a agricultura, pesca, mineração, fizeram ali muito bons trabalhos sobre esses temas aí, alguns ótimos trabalhos ali que foram apresentados em grupos, Então, tudo isso aí foi avaliado no primeiro período aí letivo, como se fosse um primeiro trimestre muito maior do que isso, tá? Vão ser 2 períodos avaliativos aí que vamos ter durante esse ano. Bom, aqui nessa retomada nós vamos obviamente seguir aí com o setor secundário da economia, tá? Que é bastante importante no cenário econômico mundial, certo? Então, a partir de agora eu passo a projetar vocês aí nesse conteúdo. Tá ali a introdução, atividade industrial, os tipos de indústrias que existem, que é o que compõe basicamente o setor secundário da economia. Então vamos passar aí para uma ampliação desses slides e vamos prosseguir. Bem, toda atividade industrial, processo industrial, numa simples definição, ele vai ser o que? A transformação de matéria-prima em bens destinados ao consumo, ok? Então, toda a matéria-prima que veio lá do setor primário, vai ser transformada aqui no secundário, para ser transformado então no que? Em produtos, para serem consumidos, tá? Basicamente é isso. Então, atividade do setor secundário ou de transformação. O primeiro surto industrial, a primeira grande revolução, século XVIII, ocorreu aí na Europa, Lembrem lá as revoluções industriais, tá? Primeira, segunda, terceira, estaríamos aí numa quarta atualmente, depois vamos debater um pouquinho mais sobre isso, tá? A primeira tendo início na Inglaterra, tá? Lá no Reino Unido, onde teve aí fatores que levaram a isso. O primeiro deles, a acumulação de capital. E de onde é que os europeus conseguiram esse capital? Foi por eles mesmos, esforço deles próprios? Não. Na verdade, foi um esforço através das colônias, tá? Americanas, africanas, asiáticas e também, num terceiro momento, num segundo momento, melhor dizendo, nas Américas aqui, tá? Na América do Sul. Então, todo esse capital obtido pelos europeus para ter início a esse processo industrial veio das colônias, Então, diria assim que é muito fácil começar a industrializar tendo esse recurso todo aí de uma forma, bem dizer, gratuita,
tá? Onde o esforço deles foi ir até esses continentes aí, retirar os recursos e trazer para o seu continente, né? Para iniciar então a Revolução Industrial. Muito bom. Mas, bem ou mal, começou a Revolução a partir daí. Matérias-primas, né, que também vieram das colônias, tá? A abundância de mão de obra, devido ao intenso êxodo rural das cidades, né? As cidades cresceram rapidamente. Nós vamos estudar um pouquinho mais aí a questão do êxodo rural e a importância que isso teve, tá? Para a industrialização. Tá? Como eu tinha falado já na urbanização, né, que é outro grande conteúdo que nós vimos ali no primeiro período de avaliativo, tá? Eu devo ter dito lá, e vocês devem lembrar, que a indústria foi o principal fator que impulsionou a formação de cidades, tá? É o principal, não é o único, mas o principal. O crescimento das cidades contribuiu também para a formação de grandes mercados consumidores, que serviram de estímulo para o aumento da produção de mercadorias. Uma coisa levou a outra, né? Só que vejam bem, não foi a indústria por si só que atraiu o pessoal do campo para a cidade. Não somente, mas uma grande parte das pessoas já estava sem ocupação no campo devido à mecanização do campo, tá? Lembrem desse detalhe. A causa do êxodo rural maior, né, que levou as pessoas a abandonar o campo para ir para a cidade, foi a mecanização no campo. E depois, claro, a indústria acabou atraindo essa mão de obra toda para as cidades. A partir da invenção da máquina a vapor, né, através do carvão mineral, começou a ocorrer aí uma profunda modificação na produção de bens. Essa transformação ficou reconhecida como a Revolução Industrial, né, a troca das manufaturas por maquinofatura, né, manufatura, serviço manual e tal. Aí vem a introdução da máquina no mercado, gerando então aí uma produção muito maior, tá? Cresce a capacidade produtiva das empresas. E o crescimento industrial foi também impulsionado por um conjunto de grandes invenções aí, principalmente das máquinas, claro. Essas invenções possibilitaram aumentar o ritmo de produção das mercadorias, e é nesse novo ritmo que chamamos de produção em escala, ou seja, fabricar mais em menos tempo, reduzindo o custo por unidade de mercadoria e assim aumentando as vendas. Atualmente podemos classificar a atividade industrial da seguinte forma, tá? Temos aí a indústria extrativa, subdividida em mineral, vegetal e animal, a indústria de transformação de bens de produção ou bens de capital e de bens de consumo. Nós vamos ver aí como é que se classificam, o que é cada um desses aí. E podem ser ainda classificados como produtos duráveis, né, e não duráveis. Indústria extrativa mineral, vegetal e animal, né, vem aí do extrativismo. Atividade econômica em que se realiza diretamente a retirada de recursos minerais, animais e vegetais da natureza. Tá? Atividade geradora de matérias-primas, recursos utilizados em atividades que vão transformá-los em outros produtos. Então aí, exemplo de mineração, né, a Companhia Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais, essa gloriosa companhia aí, né, que tem um cuidado imenso com o meio ambiente, né, com suas barragens, né, só que não gerou aí grandes tragédias nos últimos anos. É um grande exemplo aí no Brasil de mineração e como não praticar a mineração, né. Indústrias de transformação. Ela se diferencia da extrativa porque a atividade dela consiste em modificar a matéria-prima para valer, né. Ela transforma os produtos em produtos prontos para utilização em outros produtos semi-acabados, utilizados como matérias-primas por outros setores industriais, podendo ser divididas em duas: bens de produção e bens de consumo.
Bom, o que são os chamados bens de produção? Consiste em produzir bens que servirão para produzir outros bens, tá? Ou novas matérias-primas, máquinas e equipamentos industriais. Por exemplo, aí, siderúrgicas que fabricam aço e ferro, né? Metalúrgicas que fabricam aí alumínio. Tá? São bens de produção, são bens que vão servir a empresas, a indústrias mesmo, para produzir outros bens. Por exemplo, aí uma máquina que produz camiseta, uma máquina que produz calçado, né? Isso é um bem de produção, né? Na verdade, é isso aí. Bens de produção geralmente não vão estar nos mercados comuns, né, onde as pessoas vão, né? Enfim, vão ser produtos feitos sob encomenda, sob medida, tá? Demanda um projeto todo para produzir um equipamento desse, enfim. Aí o exemplo da siderúrgica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tá? Isso aí é bem de produção. Tá? E bem de consumo, que é o que fabrica os produtos que vão ser consumidos diretamente aí pela população civil, que é o que realmente a gente encontra em todo o comércio, nos mercados, né? Esses são os bens de consumo. Isso divide-se ainda em indústria de bens não duráveis, alimentos, fiação, tecelagem, né, são os perecíveis, né, e os de bens duráveis, né, os não perecíveis, né, os automóveis, móveis, eletrodomésticos, né, são bens que têm maior duração aí quando consumidos, né. Eles não têm aí um prazo de validade em geral como tem um alimento, né, por exemplo, que é um bem perecível. Tá? Os não duráveis está aí, o setor de alimentação é o principal, né? E os duráveis, né? No caso aí dos automóveis, por exemplo. Substituição de trabalhadores por robôs, né? A chamada automação industrial, onde até a década de 1970 a indústria chegava a ocupar cerca de 50% da população economicamente ativa, a PEA, como é essa sigla aí utilizada pelo IBGE, e nos países mais desenvolvidos. Hoje, raramente ela absorve mais do que 30%, ou seja, hoje a indústria cada vez menos oferece empregos, né, a pessoas em detrimento de máquinas. Tá? Então, lá na União Europeia hoje, né, o setor primário absorve 4,6% dos trabalhadores, no secundário 30,2%, no terciário, nós vamos ver em outro conteúdo, né, 65,2%. E no Brasil isso aí também está bastante aproximado desses percentuais aí atualmente. Né. Hoje as indústrias buscam sempre mais maquinários, tá? Ela busca se automatizar, não é o principal objetivo dos grandes empresários industriais contratar pessoas, eles querem máquinas, tá? Muita máquina. Quanto menos pessoas tiver para eles, melhor. Isso é o que está acontecendo. O que está fazendo o setor terciário inchar, está fazendo o setor, né, se é uma hipertrofia, como é chamado, tá? Porque ele tem um limite, e muita gente está indo para ele porque é o que está restando. Tá? Mas nós vamos ver aí no terciário com mais tempo, para não misturar aqui e também não ficar tão longo e denso aqui nossa videoaula. A automação criou o que chamamos de desemprego estrutural, conceito bastante atual, né? Que é justamente a troca de pessoas por máquinas. Como é que se organiza a produção industrial ao longo da história? Tá? Temos aí 3 grandes conceitos, né? O Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Tá? Taylorismo e Fordismo, primeiro o Fordismo, né? Henry Ford, que criou aí o grande conceito de produção em escala, né, e a organização dessa produção, enfim, consistia em quê? Em controlar os movimentos dos trabalhadores e fracionar as etapas do processo produtivo, né, de forma que o operário desenvolvesse tarefas ultra especializadas e repetitivas,
Henry Ford desenvolveu um método para introduzir esteiras rolantes nas linhas de montagem dos automóveis. Então, vocês devem ter ouvido já falar num filme muito famoso aí do Charlie Chaplin, né, o Tempos Modernos, e ele ilustra muito bem essa questão aí, né? Quem não ouviu falar ainda e quiser olhar, né, fica essa dica para ver esse filme. Ele vai ilustrar muito bem essa questão aí. É um filme bastante antigo, óbvio, né? Só que ele é muito atual nessa questão de demonstrar justamente isso, né? Essa questão de produção fordista e taylorista, tá? Só que esse método de produção aí, ele gerava grandes estoques, tá? O que depois não se mostrou muito viável de um certo tempo para cá. Aí vem essa função aí, né? Essa organização toyotista no Japão, que substituiu aí essa linha de produção típica de fábrica fordista por equipes de trabalho, nas quais cada equipe fica encarregada de todo o processo produtivo. Um sistema chamado just in time, né, no tempo certo, né, que seria a eliminação de estoque, ou seja, se produz só o que é pedido, só o que a demanda solicita, né. Aqui no Fordismo e Taylorismo tinham grandes estoques, né, enchiam pavilhões lá com produtos, com veículos, né, tudo que era produzido ficava com grandes estoques. Só que daí, como começou a atualização desses produtos a ficar muito rápida, muito veloz, se perdia os estoques, né, ou então o estoque já estava defasado em relação ao que já estava sendo produzido de novo. Aí os japoneses trouxeram aí, então esse advento aí de modernizar a produção através da técnica just in time, né, no tempo certo, enfim, em tempo real, produção em tempo real do que é preciso. Como eu já falei então aí da tecnologia, da forma organização aí de just in time, veio do Japão, já na terceira revolução industrial, tá? Como eu expliquei, tá tudo aí escrito, né? Reduzir estoque, ou eliminar estoque, produção de acordo com a demanda, usar matéria-prima só com o que é pedido, enfim. Esse é o espírito dessa organização aí. Começa pela indústria automobilística, depois se espalha para todas as demais. E hoje temos aí a robotização, que é o processo mais avançado que tem em termos de indústria. Então vejam aí o método antigo aí de produção de veículo. Ali embaixo também já com muita utilização de mão de obra humana, né? E o quanto hoje é reduzido o número de trabalhadores numa empresa automobilística, porque tem hoje ali o que aquelas pessoas estão fazendo, tem um braço, um robô, né, um braço robótico ali que monta o veículo praticamente todo, né? Então eliminando assim muitas vagas de trabalho desse setor, principalmente, e de tantos outros aí, né? Enfim, se for ver, o próximo vai ser a construção civil, e isso vai gerar um colapso bastante grande no sistema como um todo, só que nós vamos analisar também depois, para não nos estender muito aqui. A localização das indústrias. Inicialmente as fábricas se concentravam próximas às matérias-primas, tá? Era muito comum isso na primeira e segunda revolução, né? Porque como era o carvão na primeira, ali a grande fonte de energia, as empresas ficavam próximas das jazidas de carvão, tá? Com o passar do tempo isso foi mudando, né? Foi se modernizando a questão dos transportes, de fonte energética, energia elétrica, então acabou com essa necessidade de ficar próximo à fonte de energia, porque aí cabos e fios levam energia por quilômetros, atravessam o país inteiro. Os mercados consumidores foram crescendo, as cidades, bem dizer, uso de formas de transporte mais eficientes e rápidos também contribuem para essa mobilidade aí na localização industrial.
Esses fatores permitiram que novas indústrias fossem construídas em locais nunca antes imaginados, em pequenas cidades, pequenos municípios, né, mais retirados das grandes cidades, enfim, porque afinal você tem uma rodovia que chega até lá, tem rede elétrica que atenda essa indústria, né, ela pode muito bem se localizar numa pequena cidade, não tem problema algum, coisa que antes não podia. Os fatores locacionais para as indústrias, né? Possuem aí 3 fases que pesam na escolha de localização ideal de uma indústria. Fase de agregação, que é a reunião de matérias-primas e de alguns produtos semi-manufaturados necessários para produzir esse certo produto. Ou seja, para a empresa escolher um lugar hoje, né, ela vai ver se tem ali acesso à matéria-prima que ela precisa, tem meios de transporte que levam até lá, né, é fundamental para ela poder funcionar. Fase de transformação. As matérias-primas são transformadas numa mercadoria específica, prontos para o consumo final. Essa fase depende muito de energia e mão de obra. Óbvio, também é outra análise que a empresa tem que fazer. O local para onde ela vai, né? Tem energia que atenda e tem mão de obra que ela precisa, né, da população, de cidade vizinha, tem meio de transporte que leva esses trabalhadores até a empresa, tudo isso tem que ser levado em conta. E a fase de venda. As mercadorias devem chegar aos consumidores dependendo dos transportes do mercado consumidor. Tá? Se as 2 primeiras fases foram contempladas para uma indústria se localizar, a terceira ali quase que certamente, né, automaticamente já vai ser contemplada também, né, porque já tem meio de transporte para escoar essa produção para o mercado consumidor. Vantagens que o lugar oferece para a instalação de uma indústria. Os meios de transporte, tá? É fundamental. Se é só terrestre, se tem trem, né? Se tem porto, se é portuário, enfim. Tudo isso aí conta, de acordo com cada produto. Se tem matéria-prima, tem energia para abastecer essa indústria, tem mão de obra para fazer essa indústria funcionar, se tem mercado consumidor para ela escoar a sua produção, se tem incentivos fiscais por parte do governo, né? É um ponto bastante interessante esse, né? O que são os incentivos fiscais? A empresa começa a barganhar com os governos, né? Baixar imposto, né? Pagar menos imposto, da onde ela vai se instalar. Enfim, tem todo o processo. Claro que isso é oferecido só para as empresas muito grandes atualmente, o que é um erro, né? As empresas médias e pequenas, geralmente elas não obtêm o incentivo fiscal. Só as grandes empresas é que vão ter esse poder aí de negociar com os governos. Tá? É uma problemática muito grande aí, mas que podemos também discutir. Tá? O nosso estado aqui, por exemplo, há pouco tempo perdeu aí o Mercado Livre para Santa Catarina, porque lá ofereceram toda uma legislação fiscal que interessava a empresa, né? Então aí simplesmente optaram por ir para lá, né? Isso é um exemplo claro aí da atualidade do momento sobre essa parte. Agora a Amazon está negociando para vir aqui para o nosso estado. Parece que já obteve aí algum sucesso, enfim. É uma briga, os estados acabam brigando por essas empresas, né, para elas se instalar em tal estado, meu estado oferece mais isenção, mais isso, mais aquilo, mais estrutura e por aí vai. Tecnologia também, né, tem linha elétrica que atende a minha empresa, tem água tratada, tem meio de transporte, tem rodovia boa, né, bem asfaltada, tem linha férrea, tem um bom porto, enfim, depende de onde vai se instalar, né, mas vai ter um meio de transporte que vai interessar essa empresa. E os estados, aí, os governos podem vir a oferecer isso. Tá? Tendência atual, para finalizar, tá, pessoal, é a desconcentração da atividade industrial. Né? Motivo: crescimento econômico e populacional das grandes cidades tem provocado aumento dos custos de produção
devido à forte alta no preço dos imóveis, dos impostos, os enormes congestionamentos de trânsito e a elevação do custo da mão de obra. Aí aqui a gente vai voltar um pouco lá na urbanização, né? Nós vamos pegar o exemplo aí de Porto Alegre. Porto Alegre sofreu uma forte desindustrialização, tá? Basta circular ali na Farrapos, na Voluntários da Pátria, vocês vão enxergar lá aqueles pavilhões antigos, né, grandiosos, tudo abandonado. Aquilo tudo ali um dia foram indústrias, né, que saíram fora dali. Por causa desses motivos todos. A cidade foi crescendo, muito congestionamento para circular os caminhões, geralmente essas indústrias lidam com muito caminhão, né? E aí atrasa a chegada de produto, de matéria-prima, atrasa a saída, o escoamento de produto, porque é congestionado, enfim. O IPTU, Imposto Urbano, disparou, foi aumentando muito, essas empresas acabavam tendo que pagar também, né? A mão de obra também foi ficando muito mais cara, tá? Tiveram que aumentar salário, e isso não é bem visto por nenhum empresário. Então esses fatores todos aí levaram muitas indústrias a irem saindo de Porto Alegre e optando por cidades mais à volta ou até mais distantes para baixar esses custos aí e esse transtorno todo que uma grande cidade gera, tá? Então é um chamado desindustrialização, ou tá como está ali, a desconcentração da atividade industrial. No capitalismo informacional, a marca é mais importante que o produto, que em muitos casos pode ser fabricado por qualquer empresa terceirizada, localizada em qualquer lugar do mundo. E como isso está acontecendo fortemente na atualidade, pessoal. A gente vê isso daí ocorrendo muito intensamente. A marca é mais importante do que da onde o produto veio. E aí temos casos bem sérios aí pelo mundo de calçados produzidos por crianças lá na Indonésia, em Bangladesh, tá? Vestuário, isso acontece muito no vestuário, principalmente, tá? Onde mulheres trabalham muito nesse setor e ganham salários miseráveis, tem uma exploração enorme de horas de trabalho por dia, trabalham em locais altamente insalubres, né? Sem condição alguma mínima de higiene, de segurança, enfim. Acontecem coisas terríveis aí pelo mundo, né? E grandes marcas aí acabam comprando essa produção e vendem a preços exorbitantes. Certo, podemos trabalhar também essa questão, é muito sério. Tem documentários ótimos sobre isso também, que ilustra perfeitamente isso. E não só no setor vestuário, da moda, né? Tem em todos os setores isso. Na informática tem muito, enfim. Só um exemplo que eu trouxe essa questão da moda aí. Bem, então, sobre industrialização, basicamente é isso, pessoal. Setor secundário da economia. Basicamente são esses aspectos aí que vão nos interessar para esse conteúdo. Então, em breve eu vou estar aí lançando para vocês um trabalho sobre esse tema. A avaliação, estou pensando nisso, eu faço só sobre o setor secundário, ou se eu junto com a do terciário, que vai vir em seguida aí. Semana que vem eu lanço uma aula para vocês sobre o setor terciário, certo? Mas o trabalho eu vou lançar exclusivo do setor secundário, tá? Eu vou ver se eu encontro uma situação aí que eu estou pensando sobre essa questão da exploração do trabalho, para a gente fazer um trabalho bacana sobre isso. E talvez a avaliação teórica ali eu deixo para juntar com a do terciário junto. Certo, pessoal? Para não me estender muito aqui, desejo a todos aí um bom
agradeço a todos por ter assistido até aqui, quem assistiu, enfim. E que tenhamos uma boa retomada aí a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos aí à retomada. E vamos seguindo firme esse caminho aí online. Essa trilha online nossa aí. Abração a todos e fui!